Recentemente tá tendo um monte de discussão e essas coisas assim sobre ideologia de gênero e também sobre sexualidade, sobre discutir sexualidade com crianças e tudo mais. Eu tô percebendo que muita gente tá simplesmente se opondo a tudo isso sem tipo, se informar direito, sem olhar aos fatos que estão bem na cara e tudo mais. Então eu resolvi vir aqui e contar a minha história de como eu aprendi as coisas que eu sei sobre gênero e sexualidade até agora, não é mesmo? Sobre todo o processo de desconstrução e tudo mais. Desde que eu era pequeno, eu vou ter que usar esse caderno porque senão eu não consigo organizar as ideias. Mas desde que eu era pequeno, eu sabia muito bem da existência de homem e mulher. E desde que eu me entendo por gente, eu também sei da existência de viados. Tipo, desde que eu mesmo não tendo muita ideia do que era, tipo, eu já sabia que viado era uma coisa ruim e que eu não queria ser viado. Mais tarde, eu fui descobrir sapatão. Eu tenho uma história muito engraçada, porque eu escutava a conversa dos adultos. E aí, eu lembro de eu escutar uma conversa da empregada, minha avó e minha tia. E falando, fulano virou sapatão, não sei o que, sapatão, sapatão, sapatão. E aí, eu olhando aquilo tudo, eu pensei, é uma mulher que usa um sapato muito grande. Um dia eu tava com os meus pais e aí apareceu uma mulher com um tamanco. Eu apontei pra mulher e falei, essa daí é sapatão. E aí eu lembro que os meus pais pediram desculpa pra mulher e brigaram comigo. Eu não entendia direito o porquê, eu era muito pequeno. Mas, tipo, isso aconteceu. E mais tarde eu fui perguntar pra minha mãe, o que é viado? É homem que gosta de homem, e mulher que gosta de mulher é sapatão. E aí eu fui descobrir travesti com aquele negócio que teve aquela vez com o Ronaldinho, que eu acho que ele pegou uma travesti, não sei, não quis pagar, alguma coisa do tipo. Mas teve esse negócio também com travesti e essa daqui foi a minha formação sobre, tipo assim, a primeira construção que eu tive sobre gênero e sexualidade, mesmo não tendo muita ideia do que era gênero e sexualidade. E, tipo assim, segundo ano, eu já sabia usar viado como uma forma de xingar os meus coleguinhas que eu não gostava muito. Segundo ano, toda criança já sabe muito bem. E aí, quando a gente chama de viado perto da professora, a professora aparece e fala, não chama o coleguinha de viado porque isso é uma ofensa, não pode, Deus não gosta. Eu lembro que, tipo assim, eu fui assistir o meu primeiro vídeo pornô com 8 anos de idade. Isso porque eu fui caçar o vídeo pornô, tipo assim, eu tinha ideia. A gente sabe, a gente ouve comentar, não pode assistir pornô, essas coisas assim, mas é aquela coisa, tipo, criança vai ficar curiosa. A criança não sabe direito o que é um pornô, sabe? Porque vai lá e assiste, né? Eu fui assistir meu primeiro vídeo pornô com 8 anos de idade. Antes disso, eu nunca tinha tido uma conversa com os meus responsáveis sobre sexo, essas coisas assim, entende? Nunca tive. E eu não era exceção, tipo assim, eu não sou exceção sobre que ter assistido tão cedo assim um vídeo pornô. Se você for numa sala de aula, se você for conversar com os meus colegas também, os meninos, é muito comum um menino ter assistido um vídeo pornô com 8 anos de idade. Entende? Se ele não caçou, ele foi lá e algum coleguinha mostrou, essas coisas assim. E o que um vídeo pornô ensina sobre sexo? Ensina tudo que é errado. Tanto é que isso vai mostrar mais pra frente, mas tipo assim, sobre parece que o sexo gira em torno do homem, que a mulher tá lá só pra ser submissa e tudo mais. Vamos guardar isso daí. Mais tarde, tipo assim, no 6º ano, eu lembro muito bem da gente ficar falando muito sobre putaria, eu lembro de uma conversa que eu tive no 6º ano sobre boquete, que, tipo assim, a gente ficou basicamente 2 horas conversando sobre boquete. Ninguém nunca lá, tipo assim, na conversa eu tenho certeza, nenhum de nós tinha recebido um boquete na vida, mas a gente estava conversando sobre boquete. E aí, no 7º ano, eu lembro de que na minha escola teve uma palestra sobre abuso, sobre assédio e tudo mais. E eu lembro que uma das minhas colegas, elas foram e falaram assim, eu gostaria de perguntar, depois conversando com a professora, eu queria ter perguntado pra ele sobre se aquilo que eu passei era ou não assédio. Se você parar pra olhar isso, se uma menina do 7º ano, de uma sala que conversa tanta putaria, tudo mais, né, ela não sabe ainda identificar um assédio, uma criança do 2º ano, uma criança do 3º ano, que sabe muito bem chamar o menino, o coleguinha de viado, não vai saber nem um pouco escapar assim,
adulto chegar e querer se aproveitar dizendo que tá fazendo carinho, essas coisas assim, entende? Não vai saber. Porque família, tipo assim, o máximo que acontece, tipo assim, se oferecer doce pra você, você recusa, essas coisas assim. Isso, a criança sabe que é errado. Mas essas coisas um pouquinho mais profundas, não sabe, porque muitas das vezes o assédio, o abuso, vem de pessoas de confiança da família. No 7º ano, eu também descobri os bissexuais. Sim, eu descobri bem tarde os bissexuais. No 9º ano, por aí, que eu fui descobrir, e junto com os bissexuais mais ou menos, eu descobri também as trans. Por causa da Ariadne, do BBB e tudo, assim, um termo certo pra travesti, né? Que é trans. E aí mais tarde, no 9º ano, começou um nó na minha cabeça, porque aí eu descobri o termo pansexual. E aí eu falei, mas pera, bissexual não era já um master, tipo assim, pica das galáxias, né? Não. Pansexual, porque aí começa toda aquela discussão sobre o que é gênero, sobre essas coisas assim. Você vai descobrir os não binários, e aí nos não binários você vai e começa a descobrir também que tipo, tem os inters, tem os gêneros fluidos, tem os, sabe, tipo assim, uma caralhada de gêneros todos, mas isso não dá pra explicar agora, né? Só que todos eles também são trans, mas nem todos os trans são não binários. Mas bem isso, né? Mas voltando ao assunto sobre sexualidade, tipo assim, a gente descobre, né, tipo, com o tempo a gente descobre que o termo certo de viado é homossexual, o termo certo de sapatão é lésbico e tudo mais. Só porque aí, tipo assim, ainda toda uma desinformação. Quando eu tava no ensino médio, eu lembro muito bem de escutar uma conversa das minhas colegas e falando assim, nossa, fulana é lésbica, não sei o que. Só porque eu vi uma delas falando assim, mas eu já escutei que se uma lésbica botar a mão em você, você nunca mais quer saber de homem. Se você parar pra pensar nisso, você pensar, beleza, né? Tipo assim, as meninas, nossa, que horror, não quero nunca. Mas quando você para pra pensar que os meninos aprenderam a fazer sexo com um filme pornô, e que o filme pornô é tudo que, tipo assim, como eu já falei, gira em torno sobre uma mulher sendo totalmente submissa, tipo assim, o sexo inteiro gira em torno de um pinto. Então, é claro que a menina, tipo assim, uma menina que visa gerar prazer pra outra menina, ela, tipo assim, é claro que isso vai acontecer. Uma menina bota a mão em você e aí você nunca mais quer saber de homem. Tá meio confuso o pensamento, mas eu acho que vocês entenderam bem. Então, é muito sério toda essa questão, porque a gente, tipo assim, quando a gente trata sexo como um tabu, quando os pais não conversam nem um pouco sobre sexo com as crianças, tipo assim, eu fui ter a minha primeira conversa de sexo com os meus pais quando eu tinha por volta de uns 12 anos por aí, e tipo assim, tudo que eu já sabia, tipo assim, eu já sabia muito mais do que quando eles vieram conversar comigo, entendeu? É aquela coisa. E não era aquela conversa, tipo assim, eu só vinha e falava, um dia você vai fazer sexo e tudo, os bebês nascem assim, beleza, ponto, acabou, né? Ainda é tratado o sexo como um tabu e tá certo que a gente não pode expor uma criança a sexo, essas coisas assim, tipo, é errado expor. Só porque também não é certo a gente acabar privando a criança de... No mundo onde a gente tá, tem que ter a conversa. Não é, tipo assim, ensinar sexualidade, ensinar essas coisas para uma criança, não quer dizer que a gente tá ensinando a criança a fazer sexo, mas tá ensinando a criança a lidar com a informação que tá chegando a ela. Tipo, ela já sabe o viado, ela já sabe sapatão, entendeu? Ela simplesmente, você tá querendo impedir simplesmente da criança aprender a ter respeito e, tipo assim, a saber realmente o que é aquilo tudo, entende? E quando a gente pra olhar toda essa questão de gênero e tudo mais, parece muito que o preconceito tá aqui nas trans, mas na verdade o preconceito tá aqui em cima, tipo, já nos viados e sapatão. Muita gente acha que ensinar questão de gênero na escola
querendo, tá dizendo assim, tá querendo que as crianças sejam trans. Mas não, tá muito além tipo, não é ensinar a ser trans. É, na verdade, ensinar que a criança é livre para ela fazer o que ela quiser, entende? Tipo, que atos não são travados em um gênero só, entende? E que quando eu vejo essa discussão em uma pessoa simplesmente falando não a tudo isso, eu percebo que o preconceito não tá só aqui, tipo assim, só aqui no trans. Tá aqui em cima, no viado de sapatão. Tipo assim, tá querendo ensinar para as crianças que elas não necessariamente têm que fazer, tipo assim, não necessariamente uma menina tem que gostar de dançar e não pode gostar de futebol, e um menino não pode gostar de dançar e, tipo assim, não gostar de futebol, entende? É toda uma questão de caixinhas, é tudo isso, entende? Eu sei que esse vídeo ainda é falho, que ele não explicou, tipo, tudo e tal, mas só que é a minha experiência de vida e que querendo fazer o que, né, gente? Mas então, vamos discutir nos comentários, bora ver o tipo assim, o que você acha, vamos discutir com sabedoria, como seres humanos politizados que sabem não chegar xingando um coleguinha, ok? Então, um beijo e até a próxima, se houver próximo. Eu espero que haja.